Parceiro e minha parceira, o negócio é o seguinte, como vocês já estão vendo, eu tenho aqui em minhas mãos, na minha frente, um dos mouse gamer mais famosos da internet dos últimos anos, sucesso de vendas no AliExpress, por ser considerado o melhor mouse gamer sem fio, custo-benefício. Trata-se do Deluxe M800, que você com certeza já deve ter ouvido falar, visto até alguns reviews. Mas a pergunta que eu quero deixar no ar para você é o seguinte, será mesmo que todas as suas dúvidas foram respondidas, ou será mesmo que você já ficou sabendo de tudo que você precisa saber desse mouse antes de comprar ele? Eu tenho certeza que não, e nesse vídeo eu quero mostrar para você o que não te falaram desse mouse, todos os pontos positivos e negativos, e te convidar para assistir o primeiro review completo aqui do canal. Mouse Gamer sem fio Deluxe M800. Bora pro vídeo. Fala galera, tudo na paz? Jorgito aqui para mais um vídeo e assim ó, como eu prometi no começo do vídeo, a resposta é simples e direta. Realmente eu quero bater em pontos para você que eu acredito que você talvez não tenha visto em outros vídeos, ou já tenha visto sim, só que tenha ficado com dúvidas por ele não ter sido explicado da forma mais completa. Se você é iniciante, está querendo partir para o seu primeiro mouse sem fio, por exemplo, existem determinadas informações que eu tenho certeza que você não tem muito conhecimento ainda, porque é muito comum, porque eu também passei por isso, e para criar esse vídeo para vocês, eu pesquisei por vários meses, testei o mouse bastante antes para poder trazer para vocês. A minha primeira experiência aqui, inclusive, é com esse mouse sem fio. Então, melhor do que isso, só se você se inscrever aqui embaixo, já deixar essa moral para nós, e se você curtir, comenta no final o que você achou e se eu te ajudei, fechou? Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pela Deluxe, é uma opinião 100% minha para poder ajudar você que também tá querendo, assim como eu, montar um setup gamer maneiro investindo pouco, fechou? Então, ó, bora pro vídeo, começando com os seguintes detalhes deles. As especificações técnicas. Contando com o sensor PWM3335 óptico, o Deluxe M800 acaba se destacando dos demais justamente por entregar uma excelente sensor em um mouse de menos de R$180. Por que eu falo essa questão do valor e coloco um asterisco? Esse mouse ele varia bastante os preços no AliExpress, então é muito importante que você fique sempre atento, mas o normal desse mouse na versão convencional é que ele fique sempre na casa dos 150 a no máximo 180, por ele ter uma versão superior, que é o Deluxe M800 Pro, que eu pretendo trazer para vocês futuramente. Inclusive, se você quiser entender a diferença desses mouses, já comenta aqui embaixo também para eu trazer no vídeo futuro para vocês. Fechou? Seguindo, esse mouse, o modelo ainda conta com o switch do tipo Cahill 4.0, que já são super famosos e que prometem oferecer uma vida útil de até 60 milhões de cliques. É isso mesmo, rapaziada, uma vida útil extremamente longa, duradoura e de um sistema de switches já muito consolidado e muito elogiado e usado em várias outras marcas super famosas também. Agora, quando a gente entra nos detalhes técnicos, que é aí que pega principalmente para os iniciantes nessa aventura de mouse gamer sem fio, é aonde a gente precisa entender um pouquinho melhor o porquê que determinadas funcionalidades e números são tão importantes se o seu objetivo for jogar. Então, se você está querendo principalmente para jogos, mas você vai usar no dia a dia, no cotidiano, as configurações que um mouse gamer permite que você faça, como é o caso do Deluxe M800, são extremamente importantes. Isso por ele já ter um software próprio e te dar as seguintes configurações. Você consegue chegar com esse mouse até 16 mil de ajuste de DPI, algo que é exclusivo de mouse de linha intermediária a high-end. Esse tipo de ajustes de DPI acima dos 16 mil são considerados de nível satisfatório, quase excelente, tá? Isso mostra que são realmente sensores de muita qualidade e que vão te entregar uma experiência completa durante seus jogos. Outra coisa que interfere muito e é muito importante, principalmente na hora que você vai jogar, é a questão da taxa de atualização do seu mouse. Esse mouse ele oferece para você até 4 tipos de taxa de atualização, sendo 125 Hz, 250 e as duas principais focadas em jogos que geralmente a galera prefere, que é entre 500 e 1000, sendo 1000 a taxa de atualização do mouse mais rápida, que gera mais velocidade de resposta, que é a conexão do seu mouse com o seu computador, devolvendo a resposta para você. Então isso é um detalhe muito importante ser levado em consideração. E caso você não saiba, por exemplo, o que é polyrate, taxa de atualização, se trata do tempo que o seu PC ou o seu notebook demora para transmitir para o seu computador todos os movimentos que você realiza com o mouse. Então,
Em resumo, quanto maior a frequência, menor é o tempo de resposta para o seu computador medir, se resumindo, por exemplo, a grande maioria dos pro players, como eu já falei, que busca esses 1000 Hz com 1 milissegundo de resposta. Então é muito importante que vocês entendam que quanto maior a taxa de atualização do mouse, é maior a velocidade de resposta que seu computador consegue devolver para todos os movimentos que você estiver fazendo, principalmente em momentos de flick ali que você estiver jogando seu FPS principal, ou até durante o uso do dia a dia aí mesmo, vai te trazer muito mais autonomia e qualidade, principalmente para quem edita vídeo. Ponto, rapaziada, que é muito importante ser enfatizado é o seguinte: em mouse de qualidade mais duvidosa, ou mouse de entrada verdadeira mesmo, o que é muito comum é vocês perceberem que existem taxas de atualização muito baixas, geralmente ali até 500 Hz como máximo, de repente o DPI ali girando na casa do 8, dos 8000, dos 6400, dos 10.000. Geralmente quando você vai comprar um mouse, se a informação do sensor não tiver clara e esses números forem baixos, você pode ter certeza que esse é um mouse que, mesmo que você eleve ou coloque ele na taxa máxima de hertz possível, a chance de você ter aqueles famosos pulos do mouse é muito grande, porque em tese esse mouse ele não foi feito para esse tipo de ação, ele vai ser adaptado. E tudo que é adaptado, como eu já falei uma vez, costuma não funcionar perfeitamente, não fique esperto com isso. Ponto que é muito importante é sobre a velocidade de rastreio do mouse, que conta com IPS 400 e ACC de 40 gramas. Caso você não saiba o que significam essas siglas, de forma simples e extremamente resumida, o IPS se trata de uma unidade de medida que equivale a quantas polegadas por segundo seu mouse tem velocidade para correr, somada ao ACC, que seria a aceleração máxima do sensor, medida em G ou força G, como você já deve ter ouvido nas suas aulas de física. Forma resumida para você entender a importância desses dois dados, tá? O que faz a sua mira engasgar são esses dois dados muito abaixo, geralmente números abaixo de 100 IPS e abaixo de 20G. Esses dois números são importantes para não acontecer aquele fenômeno de engasgar sua mira. O que seria engasgar sua mira? Seria quando você fizesse um flick muito rápido, sua mira ou subir ou descer, fugindo completamente do objetivo que você tinha. É muito importante que quando você comprar um mouse para jogar, mais do que o DPI, esses dois valores somados ao sensor são os principais a serem observados. Então não adianta que o seu mouse tenha um DPI absurdo se o IPS e a força G dele, ou o ACC, for muito baixo. E como vocês estão vendo nesse momento, eu coloquei para vocês aí uma tabela para vocês visualizarem e entenderem de uma forma resumida, uma forma de vocês analisarem a qualidade de um mouse quando as informações, como qual é o sensor do mouse, não estiverem claras e fáceis de se localizar. Mas também tem um detalhe que é muito importante. Uma das coisas que eu mais li, pesquisei, conversando com amigos, lendo fóruns e várias outras coisas, é que é muito simples e muita gente se confunde nessa parte aí. Não vai se enganar com aquele mouse fodão que tiver, por exemplo, um sensor PixArt 3389 com o IPS 400, julgando que ele seja, por exemplo, melhor com o sensor 3360, que em tese seria inferior. A explicação para isso é muito simples. Nenhum ser humano normal tem a capacidade de movimentar um mouse a mais de 5 ou 6 milissegundos. Isso é um estudo, um dado muito claro. Então qualquer valor acima dos 100 de IPS já se torna praticamente impossível de se atingir a velocidade máxima dos sensores enquanto você estiver jogando, tá? Então, resumindo, qualquer mouse que tiver valores inferiores a 100 de IPS ou 20G não são mouses bons para jogos, porém podem ser mouses excelentes para trabalho. Mas você deve estar se perguntando nesse momento aí, ué Jorgito, você acabou de falar agora há pouco que se o mouse tiver mais de 100 IPS e mais de 20G ele já é um mouse excelente, mas você disse que os números para jogos, geralmente os pro players, precisa ser um mouse que tenha 400 IPS para mais ou mais de 40G. Pois é, eu vou fazer uma analogia super simples para você entender, trazendo para uma coisa do dia a dia, para você entender o porquê que esses números precisam ser altos e o porquê que isso credencia e melhora a experiência de quem tá jogando. Se a gente fizer uma analogia e trazer esse cenário falando de carro, e a gente falar de um carro na estrada, você provavelmente já deve ter ouvido seu pai, sua mãe, ou até mesmo você já deve ter passado por isso, e ouvir a seguinte frase: carro 1.0 não é um carro para estrada porque ele não tem motor para isso. A explicação é muito simples. Ele não deixa de ser um bom carro, o que quer dizer que o carro 1.0 não é um ótimo carro para a estrada por ele não ter motor suficiente para desempenhar um bom papel na estrada. Porém, ele é um ótimo carro para a cidade. Diferente de um carro 2.0, que na cidade ele talvez não seja a melhor opção por ser um carro que vai gastar mais e você não vai utilizar nem metade do motor dele. Diferente do cenário de você colocar um carro 2.0 na estrada, que ele além de desempenhar o seu
papel muito melhor, vai te dar muito mais segurança em, por exemplo, ultrapassagens de mais risco, e uma viagem mais confortável e de repente até gastando menos e forçando menos o motor, mesmo tendo um motor muito mais potente. Isso não quer dizer que você vai utilizar ou andar com ele a 300 por hora. Apesar que tem uma galera que faz isso. A comparação é super simples. O carro 1.0 não é bom para estrada, porém ele é ótimo para cidade. E o carro 2.0 não é 100% para cidade, porém para estrada ele é excelente. Isso não quer dizer que ele em cenários opostos é ruim. O que muda é que cada um tem o seu local ideal para ser utilizado. Então trate dessa maneira. Mouses gamer que tem IPS acima de 400 e mais de 40G são mouses ótimos para jogos, tá? Que não te deixam nada atrás. Vou te dar um exemplo. Esse mouse tem o mesmo ACC, por exemplo, que o Logitech G Pro, que é um mouse super famoso e mouse usado por pro players. Porém, em questão de IPS, ele conta com 400 e o G Pro conta com 450. Como você pode ver, a diferença é muito pouca, mas isso não quer dizer que o Deluxe seja exatamente igual ao G Pro, porque a gente vai estar entrando em outros cenários, como o caso de sensores, casos de switches, que daí tornam o G Pro um mouse um pouco mais completo e mais pro player, vamos dizer assim, para jogos. Dizer que ele ainda conta com uma conexão sem fio com uma velocidade de 2.4 GHz, valor comum e praticamente universal em todos os mouses sem fio, e segundo a fabricante com atraso de 1 milissegundo, ou seja, em tese sem nenhuma latência, algo que eu posso defender por já ter utilizado ele para jogar, e eu particularmente, como sempre gosto de reforçar, sou um jogador 100% casual, não jogo competitivamente, mas como vou deixar na tela para vocês aí, eu testei ele também ali no modo mata-mata, né, aproveitando todos os delays de internet e tudo mais, que eu não uso cabeada, eu uso Wi-Fi, por exemplo, e eu jogo pelo notebook, e eu não senti absolutamente nada. Então, se você não é um super pro player, provavelmente você também não vai sentir, e talvez, se você já estiver jogando competitivamente, talvez você também não sinta, tá? Então, a gente vai fazer um teste mais para frente e você vai entender um pouquinho melhor isso aí. Outra coisa que torna esse mouse uma excelente compra é sua duração de bateria. Pois é, a duração de bateria dele promete entregar 500 mAh, tá? Isso dá mais de 72 horas de uso. Só para você entender, eu já tô utilizando esse mouse por uma semana e esse mouse ainda não precisou ser carregado. Lembrando que isso depende 100% do seu uso, tá? Então quer dizer que se, por exemplo, você jogar 12, 13, 15 horas por dia, seu mouse talvez acabe a bateria em 2 dias. Já não é o meu caso. Meu caso, eu utilizo um mouse geralmente ali na casa de 5 horas por dia, quando muito 8 ou 9, mas isso não é todo dia. E normalmente eu coloquei ele no tempo de espera, que é uma coisa muito legal do sistema dele, que você consegue controlar os modos para colocar ele em descanso, algo que também melhora a bateria dele e o consumo consequentemente. E um ponto importante, ele não é a pilha, ele é realmente a bateria. Outra coisa que coloca esse mouse na frente, na minha humilde opinião. Outro detalhe importante para quem quer jogar, e a gente fala mais uma vez da importância da bateria para a pilha, é que esse mouse pesa apenas 70 gramas. Sim, 70 gramas, extremamente leve, mouse com peso indicado para quem realmente gosta de jogar, e como você pode observar na maioria dos mouses sem fio e mouses de pro players, a média de peso é sempre entre a casa dos 60 e dos 75 gramas, que eles preferem sempre mouse leve, que consequentemente dá mais autonomia e mais velocidade de resposta. Então, uma excelente opção também para quem gosta de mouses mais leves. Se a gente falar de construção, como vocês estão vendo na tela, inclusive, ele é todo construído em plástico fosco, mas tem um detalhe muito interessante que me chama a atenção, é que, como vocês estão vendo também, ele não deixa marcas de gorduras na mão, justamente por ter um plástico fosco. Tem os botões laterais um pouco mais firmes, eu vi muitos relatos falando sobre isso. Eu, particularmente, como nunca tive muito contato com outros tipos de mouse, usei já vários mouses com fio, percebi que ele realmente tem um clique um pouquinho mais firme, mas não é nada, honestamente, que torne esse mouse ruim, ou esse switch é ruim. Não, ele não é ruim, ele é só um pouco mais firme, e o som eu vou deixar para vocês ouvirem nesse momento, inclusive.
Agora você deve estar se perguntando aí, tá, Jorge, mas isso eu já sabia. O que, por exemplo, é uma coisa que eu deveria entender desse mouse que pouca gente explora? As dimensões desse mouse. Exatamente, rapaziada. Poucas pessoas explicam o porquê que existem dimensões e o que verdadeiramente se encaixa de acordo com a sua pegada. Lembrando que existem 3 tipos de pegada: a pegada palm, a pegada claw e a pegada fingertip. Esse mouse, ele é considerado uma espécie de réplica visual do Viper Mini e do Viper versão convencional. A diferença é que ele não é nem tão grande quanto o Viper convencional, como não tão pequeno quanto o Viper Mini, ficando ali no meio do caminho. E aí a pergunta que fica é o seguinte: o que é considerado uma mão pequena, uma mão média, uma mão grande, e o que isso tem a ver com o mouse? Eu vou deixar na tela agora para você entender as dimensões. Podemos considerar para o uso de mouse uma mão pequena, uma mão que meça da ponta do seu dedo central até o final da palma da sua mão 17 centímetros. Isso é considerado um número pequeno para mouses, então aqui você já fica com uma ideia. Se a sua mão, quando você medir, igual eu tô fazendo agora aí para você olhando com a régua, a sua numeração der até 17, o ideal, teoricamente, seria mais confortável para você que você comprasse um mouse de calibre pequeno, como o caso do Viper Mini. Agora, se você tem uma mão que tem entre 17 e 20 centímetros, teoricamente, a ideia principal para você seria um mouse considerado de tamanho intermediário, como é o caso do Deluxe M800, por exemplo. Não só o Deluxe M800, como um mouse super famoso, só que já top de linha, usado por pro players de vários tipos de jogos de FPS, que é o caso do Logitech G Pro Super Light, que é um mouse de tamanho médio e é muito utilizado no meio do CS, principalmente por essa questão de mão ser mediana, ou seja, seria a mão em tese mais universal. E quando você tem uma mão que meça mais de 20 centímetros, o ideal é que você use mouse de tamanhos maiores, como esse que eu tô colocando na tela para você ter uma ideia agora. Aí você pode se perguntar também: Jorge, se eu tiver uma mão mediana, eu posso comprar um mouse de tamanho pequeno? Pode, porque você vai conseguir se adequar a ele se você tiver uma pegada fingertip ou se você tiver uma pegada claw. Vão ser pegadas melhores que você vai conseguir se adaptar a um mouse pequeno, assim como no caso do mouse médio, que se você tiver uma mão mediana, a pegada palm vai se adequar perfeitamente. Já se você comprar um mouse maior do que a medida da tua mão, ou que passe e seja considerado os mouses maiores, pode ser que você tenha certos desconfortos, principalmente para pegadas palm e para as pegadas fingertip, que não vão te dar o ajuste necessário para você poder utilizar o mouse da melhor maneira. Coisa muito interessante é o corpo desse mouse. Esse mouse é um mouse de corpo neutro, ou seja, ele não favorece nem quem é destro nem quem é canhoto, por ele se tratar de ter as mesmas curvas e dimensões, como eu tô deixando aqui embaixo para vocês também, as dimensões corretas desse mouse. E como você tá vendo na minha mão aqui agora, tanto nas 3 pegadas que você vai ver aí na sequência, ele se adequa e fica extremamente confortável. É muito importante trazer para vocês também que eu utilizei esse mouse por uma semana antes de trazer ele verdadeiramente aqui para vocês, para eu realmente me adaptar e entender a funcionalidade dele. E quando dizem que ele é um mouse universal e muito confortável, realmente não é uma mentira, rapaziada. É um mouse muito confortável. O meu tipo de pegada, por exemplo, é a palm. E como vocês estão vendo aí no vídeo, é uma pegada que fica completamente acomodada no mouse com muita tranquilidade. Óbvio que o dedinho fica um pouquinho para fora, mas isso é bem comum, né? Isso é super normal, principalmente para quem tem mão mediana e acaba optando por esse tipo de mouse. Outro detalhe que eu acho fantástico é o cabo desse mouse, tá? O cabo de carregamento desse mouse é um cabo que, se você quiser até utilizar ele cabeado, você não sente nada, tá? É um mouse que tem um cabo muito flexível, tá? Ele basicamente tem o tecido e o cobre por dentro, porque você mexe, como vocês estão vendo aí no vídeo agora, você movimenta ele pelo mouse e ele é extremamente mole, tá? De todos os periféricos que eu tenho na minha casa, ele é o fio mais flexível que eu já tive até hoje, para vocês terem uma ideia. Então, tanto jogando sem fio quanto com fio, a experiência eu considero dizer para vocês que é praticamente a mesma coisa, tá? Porque você praticamente não sente que ele tá cabeado, né? Então é uma excelente coisa também. Um fio longo, com mais de 1,50 m e ainda extremamente flexível. Outra coisa fantástica desse mouse é o sistema de RGB dele, que apesar de não te dar uma infinidade de luz de RGB, né, de vários controles, algo que para mim, honestamente, não faz grande diferença, mas ele oferece até 3 tipos de possibilidade para você utilizar ele, que seriam as possibilidades do seguinte: você pode utilizar ele na versão neon, na versão pulsar ou na versão estável, que mantém apenas uma cor, ou você também consegue desligar o RGB dele, algo que ainda torna o mouse mais econômico na bateria, né? Então, como falei, várias possibilidades de você aumentar a duração da bateria dele, seja diminuindo a velocidade
velocidade da reprodução das cores, seja desligando o RGB quando você achar que não é necessário, mexendo no tempo de espera dele quando você não está movimentando o mouse para ele desligar, entre outras coisas. Detalhe muito interessante que foi adicionado no software dele, que a gente vai abrir na sequência dessa informação, é que nos softwares até 2021, uma informação não era precisa e não fazia parte, que era o debounce time. Para quem não sabe o que é debounce time, o debounce time de forma simples a gente pode traduzir como se fosse uma opção para definir o atraso em milissegundos de quando um comando do botão é pressionado e enviado para o computador. Então, quanto menor você colocar o valor lá, e menor tempo esse comando vai ser registrado e executado pelo seu PC, tornando a latência, tornando o tempo de resposta cada vez melhor, cada vez mais condensado. E aqui a gente reforça que, na minha humilde opinião, não é possível sentir latência na utilização desse mouse. Então ele realmente entrega uma experiência completa. E agora uma coisa que eu quis trazer para vocês, rapaziada, é que eu acredito que vocês também devem ter bastante dúvida em relação a entender quais são os sensores que realmente são sensores, por exemplo, sensor de mouse de entrada, qual sensor não comprar para jogar, qual sensor é considerado bom, qual é intermediário, qual é high-end, e eu resolvi fazer essa apresentaçãozinha que eu vou deixar aí para vocês. Lembrando que todas as informações que vão aparecer aí na tela para vocês não são opiniões do Jorge, não são opiniões do Jorgito, tá? São pesquisas que eu realizei nesses meses que eu vinha buscando o porquê comprar um mouse sem fio, que eu fui atrás de fóruns, atrás de opiniões de pro players, perguntei para vários amigos meus que jogam competitivamente para entender um pouquinho melhor o que a gente pode colocar em cada lugar e o que a gente deve comprar para jogar e o que a gente não deve comprar para jogar. Então dá uma olhada aí agora. Então, como vocês podem ver aí na lista, eu vou deixar um tempinho para que vocês analisem e pensem. Como vocês podem observar com muita clareza, nessa lista o sensor PixArt 3335 se encontra justamente no nível intermediário. Lembrando que a partir do intermediário para os mais high-end ou para os mais top de linha, você realmente talvez só vai sentir uma grande diferença se você já estiver no nível pro player ou for muito try hard jogando, já tá jogando 13, 15 horas por dia, tá nesse passo para se tornar pro player aí, que talvez você perceba alguma coisa, mas eu honestamente, em todas as minhas pesquisas, tudo que eu ouço falar é que não é nada tão gritante assim, mas existe sim diferença. Em resumo, nas minhas considerações finais desse pequeno gigante aqui, falando de um mouse que custa menos de 150, 180 reais, rapaziada, honestamente, se você vai entrar no seu primeiro mouse sem fio, eu considero dizer até que você vai entrar no mouse que vai te dar um salto absurdo. Imagina só, eu já tive outros modelos de mouse gamer, mas eu saí de um mouse desse, um Logitech M110, que é um mouse 100% de escritório, para um mouse... E em resumo, rapaziada, pra você que chegou até o final com o vídeo comigo, uma coisa que a gente pode finalizar falando, tá? Quais seriam os pontos negativos desse mouse? Os pontos negativos desse mouse é a questão de estrutura. Um detalhe muito ruim que eu percebi dele é que ele tem um barulhinho dentro que eu não consegui identificar. Quando você pega ele e chacoalha ele, você escuta um pequeno barulhinho dentro. Eu cheguei a segurar aqui o scroll, né? O LOD dele pra poder balançar e ver se era isso. Não é isso. Mas assim, esse barulhinho que faz dentro dele não é nada que interfere. Provavelmente deve ser algum plástico, alguma coisa. Eu já vi outros vídeos e outras pessoas comentando que é muito comum que ele faça barulhinho. A coisa que eu vi algumas pessoas comentando e li também é que nas versões principalmente compradas em 2021, o LED desse mouse era um LED que era considerado fraco, né? Eu vi até alguns vídeos que realmente ele tinha um LED bem fraquinho, algo que nessa versão que eu comprei há pouco mais aí de 20 dias, eu não percebi. Muito pelo contrário, como eu vou deixar nas imagens para vocês aí agora, tanto com a luz acesa quanto com a luz apagada, ele se comporta extremamente bem, com uma luz até muito satisfatória. Eu, como eu já disse uma vez, não é nada que é muito importante pra mim, algo que interfira alguma coisa pra mim. De repente, pra quem gosta, eu acho que vale a pena te tranquilizar que os LEDs, pelo menos da versão que eu recebi aqui, que é a MW3335, são fortes, sim, e talvez isso seja algum erro que foi consertado aí nas versões passadas. Coisa que eu vejo muita gente comentando e falando desse mouse é sobre os fits dele, né? Falando que os fits dele são fits que não correm muito bem, que são fits mais travados. É um fit Teflon, você percebe que ele é um fitzinho mais simples mesmo. E isso é uma coisa que é super fácil de resolver também. Existem vários vídeos, eu inclusive pretendo trazer para vocês, eu substituindo os fits, colocando uns fits, por exemplo, da CorePad, que é um dos mais elogiados, e que isso basicamente já resolveria 100% do problema quanto a isso, tá? Eu particularmente não percebo tanta diferença, quando eu vou deixar aí para vocês verem também. Lembrando que o mouse que eu uso é um Havit, o HVMP830, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouquinho melhor sobre ele. Trata-se de um mouse Control de menos de 50 reais, que vale muito a pena, e com esse mouse
especificamente, na minha opinião, no meu uso, se comportou extremamente bem e de forma satisfatória. Então não tenho o que questionar. Porém, eu acredito que sim, ele poderia ter feito melhores e correr um pouquinho melhor, mas não é nada também tão gritante ou tão problemático. E assim, ó, eu não sou dos melhores, eu particularmente sou bem ruim jogando FPS, bem ruim no CS, porque eu não jogo competitivamente, mas mesmo brincando, eu percebi uma melhora, tá? Você realmente tem um mouse de mais qualidade, por mais que você não seja um grande jogador, você percebe claramente melhora. E uma coisa muito doida que eu percebi também é que, de fato, eu jogando no meu Note, que é super limitado em questão de entrega de FPS, depois que eu comecei a utilizar esse mouse, eu ganhei alguns FPS também no jogo, algo que eu vou deixar aí pra vocês perceberem, ver claramente que isso teve essa diferença, tá? Então é outra coisinha, você vai ganhar alguns FPS aí no seu game também. Então assim, rapaziada, honestamente, se eu puder falar pra vocês, eu indicaria a compra desse mouse tranquilamente, tá? Tranquilamente. É um mouse de menos de R$200, ali dos 150, 180 geralmente. Excelente custo-benefício. Eu sei que existe o Razer Ballistic Hyperspeed, que eu inclusive pretendo trazer ele aqui pra comparar pra vocês também, pra vocês verem de fato minha opinião e algumas outras informações sobre ele. Pretendo trazer, e se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários, que eu vou sempre trazer o que vocês quiserem ver aqui no canal. Se você chegou comigo até aqui, te convido a se inscrever no canal, fortalecer, dar uma moral pra nós. Tô em busca dos nossos primeiros 100 inscritos. Espero que eu consiga bater 100 inscritos logo, contando com sua inscrição, seu gostei e também com seus comentários se você gostou desse formato de vídeo. Fechou? Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo e você pode continuar assistindo o canal, assistindo esses dois videozinhos aqui que eu tô deixando de sugestão pra você. Um grande beijo pra quem quiser, tamo junto e te espero sexta-feira que vem. Valeu, tamo junto.